Pessoal, na Rota 2, a gente vai descobrir então o que é esse texto dissertativo argumentativo que é pedido, né, nas provas de redação do Enem. Então, quando você faz a prova, né, tem uma página específica para a proposta de produção de texto e lá tem um comando, um enunciado, né, onde os avaliadores, né, o MEC em si, solicita dos candidatos a escrita de um texto em no máximo 30 linhas do tipo dissertativo argumentativo. Então, em seguida, agora vai aparecer uma imagem que traz a estrutura desse texto. O texto dissertativo, ele é dissertativo porque ele requer 3 partes. Ele está montado, estruturado, organizado em 3 momentos dentro do texto, né? E esses momentos precisam ser respeitados. Por exemplo, o momento 1 é a introdução. Na introdução, a gente tem que apresentar o tema, o assunto que é solicitado neste comando, né, que eu falava antes, neste enunciado, que vai ter lá, escreva sobre, produza um texto sobre tal assunto. Então, é na introdução que a gente avisa para o nosso leitor, que no caso também é o nosso corretor, né, esse professor que vai avaliar esse texto, que a gente vai escrever, né, que vai tratar ali de tal assunto. Então, é na introdução que eu, por meio de uma contextualização, de uma alusão histórica, de dados estatísticos, de referências, né, da arte, da literatura ou do cinema mesmo, faço a introdução, a inserção do assunto, né? Nesse mesmo parágrafo, na introdução, nesse primeiro momento, eu preciso trazer a problemática em si. Então, eu não só coloco o assunto, né, não só trago elementos aí para indiciar sobre o que eu vou tratar, como eu trago essa questão. Que problema que é esse? Que questão é essa? Eu não sei se você sabe, mas os temas da redação do Enem, né, os temas, os assuntos solicitados para que os candidatos produzam um texto na prova do Enem, são assuntos do Brasil, questões sociais, culturais, políticas, filosóficas, educacionais, de saúde, de segurança pública. Então, a redação do Enem, ela vai pedir sim que você, enquanto antes de candidato, enquanto cidadão, cidadã, jovem, adolescente que vive no Brasil, né, em alguma das 5 regiões, em alguma cidade ou em alguma capital, você que está aí estudando, vivendo, trabalhando, fazendo seu estágio, começando a sua vida profissional, você já tem maturidade, condições cognitivas, psicológicas, né, sociais, de olhar para o mundo à sua volta e interpretar tudo o que está acontecendo, seja por notícias, manchetes, reportagens, áudios, né, entrevistas. A gente todo dia fica sabendo que o nosso país, infelizmente, por ainda ser classificado como um país subdesenvolvido, né, de terceiro mundo, enfrenta aí muitas questões sociais, muitas, né, que vão desde as creches e as escolas infantis, né, do âmbito municipal, né, que estão passando por inúmeros problemas, seja de alimentação, falta de professores, falta de estrutura, má remuneração aos profissionais, até, por exemplo, questões de segurança pública, como a privatização de presídios, ou como o que a gente viu esse ano no estado do Rio Grande do Sul, o racismo ambiental devido às urgências climáticas. Então, pessoal, é muito importante que você, candidato, esteja alerta, atento, né, ao que acontece no nosso país, para que você não vá para esta prova pensando que é sobre uma questão utópica, uma questão de invenção de criar. O texto dissertativo argumentativo não vai requerer de você uma ficção, uma narração, né? Não, pelo contrário. Quer que você, sendo esse jovem, adolescente, cidadão, cidadã, crítico, alerta, consciente do que está acontecendo no mundo, se posicione sobre o assunto que vai ser solicitado lá. E então, ao se posicionar,
né, você precisa saber como fazer isso no texto dissertativo argumentativo. Então, na introdução, após naquela primeira ou nas duas primeiras linhas ali você inserir, né, o seu assunto, o seu tema, você precisa fazer uma construção frasal, inserir um período, né, uma frase, para trazer uma problemática. É meio que para justificar, olha, eu vou falar disso porque tem isso, né? Então, geralmente as conjunções adversativas aí são muito bem-vindas, porque ao trazer algum tema, né, a gente coloca um entretanto, mas, porém, que é sinal de que a gente vai deixar claro, né, que a problemática reside em tal questão. E também é muito bem-vindo que você consiga inserir a sua tese, né, sob dois direcionamentos, né, que você pense sobre, por exemplo, o racismo ambiental, ou então a importância da inserção das mulheres no cenário político brasileiro, ou a falta de visibilidade da mulher no cenário político brasileiro, ou sobre a privatização dos presídios, ou ainda sobre o quanto este ano, né, veiculou muito na mídia, estados como Goiás e o Rio Grande do Sul estiveram na mira aí, né, de questões jurídicas, de justiça e legislação sobre o trabalho análogo à escravidão, pessoas que foram encontradas em fazendas, em chácaras, em lugares aí sob condições desumanas. Então as questões são muitas e aí você, diante dessa questão, precisa pensar, por que será que esse problema existe? O que será que está acontecendo para que essa problemática ainda persista no nosso país em pleno século XXI, né, o século pós-moderno, a era da pós-verdade, da modernidade, né, onde os meios tecnológicos avançam de modo avassalador. Quer dizer, o mundo caminha para uma ascensão, para um progresso, para uma evolução das máquinas. No entanto, nós não vemos a mesma evolução quando a gente pensa as questões humanas e sociais. Então você, naquela hora que se depara com a proposta de produção do Enem, é convidado rapidamente, né, porque a gente sabe que não se tem muito tempo para escrever a redação do Enem e também fazer as 90 questões da prova de conhecimentos, né, desse primeiro dia. Então você é rapidamente convidado para pensar ali e direcionar, né, apontar dois motivos pelo menos pelos quais essa problemática ainda persiste. Então a gente falou agora da introdução. Estamos falando do texto dissertativo argumentativo, que é esse texto estruturado em 3 momentos, né? E agora o desenvolvimento, ele também é chamado de argumentação. É literalmente o miolo, o meio desse texto, né? Está estruturado, de acordo com os textos nota 1000 do Enem, em 2 parágrafos. Então você tem ali, né, no mínimo 5, no máximo 9 linhas, você tem ali de 10 a 18 linhas mais ou menos para argumentar sobre essa questão, para trazer um embasamento teórico, para sustentar os seus argumentos. Aquilo que você delineou na sua tese, aquilo que você sugeriu como questões, né, que devem ser resolvidas, sanadas para que o problema em si seja dirimido, minimizado, você vai ter agora aí a oportunidade de, em citando dados estatísticos, em citando referências literárias, alusões históricas, trechos de leis, documentos legais, você vai ter a oportunidade aí de sustentar o seu ponto de vista nesse momento que é o do desenvolvimento das ideias, né? Onde você manifesta ali as referências, as citações que são autoridade no assunto, né? Lembrando que também é possível no desenvolvimento você sustentar o seu ponto de vista por meio de exemplificação. Mas eu gosto de fazer o seguinte alerta: a exemplificação não é você citar um caso do seu vizinho do lado, do seu primo com relação àquele assunto. A exemplificação, por exemplo, é muito bem-vinda. Vamos pensar aqui numa questão que ocorreu a nível de mundo, como a pandemia. Então foi uma questão de saúde, que não foi só no Brasil, foi no mundo. E todo mundo sabe disso, lembra disso. Então,
Se o tema for uma questão de saúde, né, uma questão envolvendo aí doenças, ou até mesmo para você fazer uma analogia sobre algo mundial, internacional e os impactos, você pode citar sim a questão de saúde da pandemia como uma exemplificação, algo que aconteceu no mundo. Por exemplo, numa proposta sobre movimento anti-vacina, né? Infelizmente, na pandemia, um grupo de pessoas, por crença ou descrença, ou por querer desacreditar a ciência no Brasil, né, começou a propagar falsas notícias, as chamadas e famosas fake news aí, que nada mais são do que inverdades, mentiras, né, sobre a ciência que é produzida especialmente nas universidades federais e nos institutos de pesquisa no Brasil, dizendo que a vacina não era segura, que a vacina matava, ou que a vacina poderia transformar você num jacaré, por exemplo. Então, o caso da pandemia serviria sim como uma exemplificação. Então, estamos estruturando o texto para que você entenda que cada parte é importante, exerce uma função, né? E a gente precisa fazer exatamente o que o avaliador espera da gente. Para finalizar essa estrutura, né, dissertativa, temos a conclusão. Qualquer texto opinativo vai solicitar, né, que você encerre o seu texto, saiba trazer ali as palavras, os conectivos, né, para encerrar, né, para mostrar para o seu leitor, olha, aqui quando eu coloco um portanto, assim, logo, né, estou sinalizando de que vou trazer uma ideia de resolução, de fechamento de ideias. Então você precisa encerrar. No caso da redação do Enem, por enquanto, que se tem a notícia, é o único gênero de texto que, além de encerrar as suas ideias, de concluir, né, essa escrita sobre determinado tema, você, candidato, cidadão, cidadã, consciente daquelas questões todas que falávamos aqui sobre as problemáticas sociais do país, precisa sugerir uma proposta de intervenção. Então é como se você pensasse, né, sou cidadão, moro aqui, tenho que contribuir pelo menos dando uma ideia de como eu, com o meu conhecimento, com a minha maturidade, com a minha idade, consigo imaginar que isso possa ser resolvido. Então, na conclusão, além de encerrar, além de retomar o seu tema para deixar claro para o corretor que você está escrevendo sobre aquilo, né, que você não fugiu do assunto, você tem que sugerir uma proposta aí de melhoria para a questão discutida, pautada em 5 elementos. Né? Quando você insere os 5 elementos, você ganha nota máxima, né, nessa parte, que é trazer o agente, quem, né, que pessoa, que entidade vai ficar responsável por tentar solucionar, né, essa questão, a ação em si, o que essa entidade, essa esfera do governo, essa pessoa vai fazer, né, qual é a ação que ela pretende, como ela vai fazer isso, por que meio, por qual recurso, com que finalidade, para que isso vai servir, né, para auxiliar alguém, para ajudar a minimizar tais impactos, e ainda um detalhamento de qualquer um desses itens que veio antes, uma informação extra aí. Então é como o MEC e o INEP esperam que você escreva esse texto. Lembrando então que essa é uma dissertação, são os passos do texto dissertativo, e ele é argumentativo porque é obrigatória a explanação, né, a visibilidade aí da sua opinião. Por isso, então, é um texto opinativo, argumentativo, onde você precisa deixar claro o que você pensa sobre determinado assunto. Pessoal, tão importante quanto saber a estrutura do texto que você vai precisar escrever, né, quando chegar o dia do Enem, da prova de redação do Enem, é você pelo menos ter uma noção de como os professores corrigem, né? A redação do Enem, ela só pode ser corrigida por profissionais formados em letras, que fazem um processo seletivo, um curso, e aí sim ficam habilitados a conhecer especificamente esse gênero de texto, né, criado, proposto pela equipe do MEC, para que os candidatos, então, avancem e assim consigam uma vaga no ensino superior. Então, esse texto é avaliado em 5 competências. São 5 critérios, né, que os corretores têm para avaliar o seu texto. A competência 1, o critério 1, diz respeito aos conhecimentos gramaticais. Então, você precisa
saber desde o que é uma paragrafação, que é o espaço que eu preciso dar entre a margem, né, e a linha para começar o meu texto, saber colocar em 4 parágrafos e delimitar onde começa esse parágrafo, desde esse conhecimento até a sua construção frasal, saber escrever uma frase, iniciar e colocar o ponto final, quando a ideia é encerrar, né? E saber também que dentro de um parágrafo eu não posso ter só uma frase, só um ponto final. Eu tenho que saber que um parágrafo tem no mínimo 5 linhas e no máximo 9, e ele precisa estar estruturado em no mínimo 2 frases, 2 pontos finais. Então, a competência 1 requer que você saiba, né, literalmente, o processo de escrita, desde paragrafação, construção de frases, até saber colocar acentos nas palavras, usar a vírgula, né, fazer as concordâncias e as regências que as palavras, de modo geral, requerem, né? Então, isso tudo tem a ver com conhecimento da gramática tradicional, né, a gramática normativa da língua portuguesa. Então a nota é sempre de 0 até 200, né, conforme mais você vai acertando, ou seja, quanto menos equívoco, menos erro o seu texto apresentar, mais nota alta você consegue alcançar, evidentemente. A competência 2 diz respeito a você saber escrever o texto na estrutura dissertativa argumentativa e não fugir do tema, né? Ou seja, eu preciso escrever sobre aquilo que a proposta pede, o que está lá no comando, e tenho que saber fazer isso na estrutura que é requerida. Então, na competência 2, na verdade, nós temos 2 olhares aí. Um para o tema, né, para ver se você consegue produzir um texto sobre aquele assunto, e se você sabe produzir um texto sobre aquele assunto na estrutura obrigatória que é a dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A competência 3 avalia se você sabe usar citações, referências, argumentos, né, informação, conhecimento a favor aí da sustentação do ponto de vista. Então, a competência 3 avalia o nível de argumentação do seu texto, se as referências, as citações, os intertextos, tudo que você colocou para embasar, né, o seu repertório sociocultural, ele é válido, ele é científico, ele está condizente, né, coerente com a temática, com o assunto, e se ele é produtivo. Se você revela, após a inserção da citação do repertório, uma ampliação de ideias, se você conseguiu provar uma conexão ali entre as frases. Então não basta eu colocar uma frase que eu decorei do Machado de Assis, não basta eu trazer algum dado biográfico do Bauman, né, que é um sociólogo polonês. Não basta eu sair decorando nomes de sociólogos e filósofos ou frases importantes, né? Elas até podem servir, desde que eu prove que tem uma amarra, uma conexão com o assunto, e eu também consigo estabelecer ali uma conexão de ideias, uma ampliação, né, daquele repertório, provando aí uma compatibilidade, tá? A competência 4 é especificamente para o uso de conjunções, conectivos e articuladores textuais. Então eu preciso de um parágrafo para o outro mostrar que tem uma continuidade, uma sequência de ideias, uma progressão do tema, que além de eu escrever sobre o tema, do início ao fim, né, eu não fico me repetindo, né, dizendo a mesma coisa nos 4 parágrafos, por exemplo. Então, a competência 4 avalia o uso dessas palavras, desses articuladores, para mostrar uma progressão, né, uma sequenciação. Eu saio de um momento e vou para o outro, trago uma ideia contrária, uma refutação ou uma ideia que vai enfatizar, né, reforçar, e eu uso então nesse sentido, sob esse aspecto, nesta perspectiva, além disso, portanto, entretanto, né? Então são palavras aí, né, as conjunções coordenadas e subordinadas que vão me ajudar aí a estabelecer, né, conexão entre ideias, entre palavras e entre parágrafos também. A última competência é a 5, né, e
justamente para avaliar sua conclusão, se há uma proposta de intervenção, se ela existe e se ela está completa, ou seja, se ela apresenta aqueles 5 elementos obrigatórios: ação, agente, modo, finalidade e detalhamento. Todos os 5 elementos vão de 0 a 200. Quem consegue 200, em cada competência atinge então a nota máxima, que é a nota 1000.